Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia do iFood Dev Week. Como você já sabe, meu nome é Camila Cavalcante, eu faço parte do time de educação aqui da DIO e hoje, no nosso segundo dia, vamos conhecer o domínio da nossa aplicação e vamos conversar um pouquinho sobre programação orientada a objetos, tá bom? Então, vamos lá. Qual o objetivo da aula de hoje? Com o nosso ambiente de desenvolvimento devidamente pronto, podemos refletir sobre o nosso domínio de aplicação, ou seja, o problema/contexto que desejamos explorar. Vamos dar continuidade aqui, porque ontem nós fizemos toda ali a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento Java. A gente entendeu quais são as ferramentas que nós vamos precisar no decorrer dessa semana, não tão só no decorrer dessa semana, quanto também para a nossa vida aí como desenvolvedor back-end Java. Então, as ferramentas que a gente instalou ontem, vocês vão utilizar aí, tanto no decorrer do Bootcamp, que vocês vão fazer posteriormente, que é essa semana, como também aí no dia a dia de vocês como programador, ok? Então, vamos começar aqui. Qual vai ser o percurso, Como é que nós vamos trabalhar durante aqui a aula de hoje? Primeiro, vamos conhecer o domínio da nossa aplicação, a gente vai conversar um pouquinho sobre o problema que nós estamos aqui propondo a resolver. Vamos conversar depois um pouco sobre pensamento computacional, vou falar sobre programação orientada a objetos, vamos ver o diagrama entidade e relacionamento aqui do nosso projeto. E no final, vou deixar aqui um para saber mais, algumas dicas de curso e material complementar para vocês darem uma olhada, ok? Então, vamos começar aqui, conhecendo o domínio da nossa aplicação. Primeiramente, quem ainda não tem o app do iFood, já vai baixando aí, já vai instalando no seu celular, mas eu acredito que todo mundo já tem, Então, pessoal, quando a gente entra ali no aplicativo de delivery, aqui em especial do iFood, a gente tem ali aquela tela, A gente tem ali as imagens, nós temos os restaurantes, nós temos as promoções, temos sugestões ali também de restaurante que pode combinar com a gente. Então, essa parte visual, isso que a gente está vendo, é a parte do front-end. Ali, os botões, o carrossel ali de imagens, deixa eu ver, os ícones que a gente tem ali, tudo o que é visual é a parte do front-end, ok? E as ações que nós podemos fazer com os botões, inserir informações, isso a gente faz com o back-end, tá bom? Então, eu vou explicar mais um pouco isso para vocês. Supomos, aqui eu trouxe a imagem, não sei se dá para vocês verem direitinho aí, da sacola, Porque o domínio da nossa aplicação, a gente vai modelar uma API que vai simular uma sacola, Que a sacola é o carrinho de compras aqui do app do iFood, Então, nós temos aqui a sacola e como é que nós, vamos pensar, Como é que nós criamos uma nova sacola? A gente cria uma sacola quando a gente insere um item nela. Então, beleza, eu tô ali, tô num restaurante ali, tô pesquisando, aí eu vi uma comida, eu vi ali um produto que eu me interesso. Aí quando eu tenho lá o botão, para você colocar a quantidade de itens, às vezes colocar uma observação ali sobre aquele produto. E quando você clica ali, incluir item na sacola, acho que mais ou menos assim, incluir item, o ato de você clicar, por detrás dos panos, acontecem algumas coisas, um processamento, Acontece ali requisições que o ato de você clicar naquele botão ali para inserir itens na sacola, vai uma mensagem para o back-end, Porque o front-end, o pessoal de front, ele é responsável, vamos dizer assim, por essa parte bonita, Por essa parte animada, por essa parte bem diagramada. E nós, digo nós porque isso nós vamos fazer, no decorrer dessa semana, nós somos responsáveis pela parte funcional, Pela parte do back-end. Então, quando você clica ali no botão de adicionar, por exemplo, o item na sacola, por detrás dos panos você está mandando uma requisição, para uma API, ou então para um microserviço, para para um stream, uma fila, enfim. Anyway, existem várias arquiteturas que podem se trabalhar aí por trás dos panos, mas vamos pensar no cenário de uma API, tá bom? Então, quando a gente clica, a gente vai mandar uma mensagem lá para a API e vai dizer assim, ó, API, adiciona esse item que eu estou clicando aqui na tela, adiciona na minha sacola, cria essa sacola para mim e adiciona. Então, beleza. Outro exemplo também. Quando você está aqui, por exemplo, nessa parte de
de ver, de fazer a revisão da sacola, tem a parte aqui de escolher forma de pagamento. Então, quando você clica em escolher forma de pagamento, por detrás dos panos vai mandar uma mensagem lá para a API e vai dizer assim, ó, mostra para essa pessoa duas opções de forma de pagamento, por exemplo. Sei lá, a pessoa pagar em dinheiro, então o motoqueiro, enfim, levar a maquineta para o cliente passar lá na hora de poder receber o produto. Outra funcionalidade que tem, CNPJ, CPF ou CNPJ na nota. Então, você pode escolher ou não a opção, se você quer inserir o CNPJ, esse documento, né, ou se você não quer inserir o documento. Então, para ser bem simplista, né, eu queria que vocês entendessem logo nesse primeiro momento que tudo que você vê, o que você vê, o que você consegue interagir é a parte do front-end, né, é a beleza, né, a parte bonita ali do app. Mas o que nós vamos trabalhar é com a parte funcional, as funcionalidades, é a parte do back-end, né, que é a parte de fazer o processamento, tá, de fazer a lógica ali acontecer, tá bom? Então, depois vocês, eu recomendo até, cadê? Meu celular nem tá aqui, mas eu recomendo que vocês peguem o celular de vocês e dêem uma navegada no app do iFood e já vão imaginando como é que é criar essas funcionalidades. Então, assim, a gente vai conversar aqui e você já vai se ligando. Aqui tem o botãozinho de ver sacola, aqui tem a opção de diminuir itens na sacola, por exemplo. Quando você quer remover o item da sacola, lá não tem a opção de você, assim, remover item. Tem a opção primeiro de você diminuir, né, a quantidade de itens que você adicionou na sacola, e só depois que dá a opção de você excluir o item, né, o produto, enfim, tem várias funcionalidades, tá bom? Aqui na nossa semana a gente não vai conseguir, tipo, criar essa sacola, né, esse carrinho de compras funcional assim, desse jeito que tá aqui, né, porque, como eu falei para vocês, né, na aula de ontem, é uma equipe que faz isso, né, então a gente vai conhecer um pouco da arquitetura, tá? E que é primordial a gente entender o porquê das coisas, né? Então, vou dar uma dica assim para vocês que um dos passos, né, uma das chaves que virou na minha mente, assim, para eu poder evoluir como desenvolvedora, até evoluir mesmo como profissional, é quando eu entendo o porquê das coisas, né? Quando eu comecei, assim, a entender o porquê, o como, o quando usar. Então, isso é uma virada de chave, né, na vida de vocês. Então, a gente vai entender um pouquinho aqui da arquitetura, tá bom? Então, beleza, tá bom, Camila, já entendi que o front é a parte que a gente vê e que o back são as funcionalidades que a gente, por exemplo, clica no botão ou quando a gente tá ali preenchendo o formulário, né, de cadastro de cliente, por exemplo. Então, quando a gente vai se cadastrar no app do iFood, né, então a gente coloca ali nome, CPF, endereço, lá, bota aquelas informações. Então, aquelas informações ali, elas estão todas no front. Então, quando você clica assim no botão, sei lá, concluir cadastro, ou então se cadastrar, quando você clica naquele botão, todas aquelas informações que estão ali no front-end, elas vão para o back-end. Tá? Aí lá no back-end é que a gente vê aí a forma de poder trabalhar com esses dados, ou salvando no banco de dados, ou colocando, mandando para uma fila, né? Mandando para um stream de dados, enfim, tem várias formas de poder trabalhar aí com essas informações que a gente recebe do front-end, tá? Mas aqui a gente vai utilizar numa API. Então, já que a gente tá falando tanto de API, né? Eu trouxe essa imagem aqui bem interessante para que vocês consigam enxergar o que eu estou falando. Gente, essa imagem aqui é uma imagem assim que vocês, como back-end, precisam levar para o resto da vida de vocês, tá bom? Então, quando a gente tá, principalmente no início de carreira, tá? Qualquer vaga aí de emprego, por exemplo, que vocês vão, né, se propor, né, durante a jornada de vocês, principalmente como estágio, como front-end, como estágio e como júnior, geralmente a prova, né, ali o teste técnico pede para você o quê? Construir um API. A empresa, né, a empresa que está disponibilizando a vaga, ela vai lhe dar um problema, tá? E vai dizer assim, diante desse problema, crie uma API assim, assim, assado. Tá bom? Então, o que é uma API? Ó, aqui o front-end, então eu coloquei aqui representando, né? Ou por um computador, ou então por um smartphone. Aqui no front-end, a gente vai fazer uma requisição. O que é requisição, Camila? É um request, é um pedido, né? Por exemplo, quando eu clico aqui em escolher a forma de pagamento, eu estou fazendo a requisição para a API, tá? Para a API me dar essa opção de qual forma de pagamento eu posso utilizar, ok? Então, beleza, quando você manda, aí a API, ela vai ficar aqui no meio. Ela serve meio como se fosse de porque tem a parte do front-end e a parte do servidor, né? O servidor é ali onde fica salvo ali aqueles dados, tá bom? Então, quando você manda
para a API, né? Então a API vai fazer ali a lógica, tá? E vai mandar para o servidor. A API vai fazer o processamento do que você está pedindo e vai mandar para o servidor. Sabe esse servidor que está mandando para cá? No caso, aqui nós estamos trabalhando com banco de dados, tá bom? Então, por exemplo, as formas de pagamento que a gente tem disponível aqui no app do iFood, ela vai estar salva no banco de dados. Então, ela vai para o banco de dados e vai retornar um resultado. Que resultado é esse? Se der tudo certo, ele vai retornar aqui para a gente, ó, como resultado, vai passar pela API e vai vir como resposta. E vai dizer a forma de pagamento que você pode escolher é dinheiro ou maquineta, tá? Aqui também, quando você, por exemplo, aqui, ó, fecha o pedido. Então, quando você clica aqui, ó, no botãozinho de fechar o pedido, o que é que vai fazer? Você no front-end, né, você está ali interagindo, você vai clicar ali em fechar pedido. Quando você clica ali em fechar pedido, todas as informações que você colocou ali como item, né, os itens que você colocou lá no carrinho, a quantidade de produto, a sua forma de pagamento, o valor total do pagamento, o back-end vai pegar todas essas informações, vai processar ali, né, na API, e vai mandar lá para o banco de dados para salvar ali aquele carrinho que você está pedindo para poder salvar, né? Então, quando você faz isso, se der tudo certo, vai voltar aí uma resposta para a API falando para o front-end. Como, por exemplo, a resposta poderia ser assim, ó. Aqui não finalizou, mas quando você fez o pedido, poderia voltar assim uma confirmação que é a seguinte: o seu pedido está a caminho, ou a loja está esperando, não, a loja está aceitando seu pedido, alguma coisa assim, né? Então, pessoal, daqui, uma das coisas importantes que eu quero que você saiba, o primeiro, que o domínio da nossa aplicação, a gente vai simular uma sacola, né? Quando a gente fala sacola, nós estamos falando de carrinho de compras, né? Porque a sacola é como o carrinho de compras é chamado aqui no app do iFood. E segundo, é que a gente está trabalhando com o back-end, né? Então, quando a gente fala de API, de API, a gente está falando da parte do back-end, tá? O que é back-end? É aquilo que é funcional. É como se fosse assim, a nossa pele é o front-end, mas por debaixo da pele tem o quê? Tem os nossos músculos, tem nossos ossos, veias, essas coisas, tá bom? Então, front-end é o visual, back-end é o funcional, tá? Para ser bem simplista. Mas vamos continuar aqui, que eu tenho muita coisa pra gente conversar hoje ainda. Então, pessoal, como nós agora sabemos, né, que nós temos um problema, assim, para resolver, né, que é simular aí essa sacola, né, esse carrinho de compras. Então, por onde começar, né? A gente sempre pensa assim, beleza, sei agora o que eu tenho que fazer, né? Entendi qual é a minha missão aqui, mas como é que eu começo, né? De onde é que eu começo? O pensamento computacional, né? Então, vamos ver aqui essa imagem. Como posso formular um problema? Será que posso resolver usando computadores? Então, esse aqui já é o primeiro passo, né, que é pensar em como formular esse problema, e nós já sabemos que a gente quer criar um carrinho. Depois, você vai precisar coletar os dados, né, para que possa resolver aí esse problema. Então, depois que você coletar esses dados, você vai fazer o quê? A análise desses dados. Esses dados que eu coletei, o que presta, o que não presta, o que ainda está faltando, né? Então, depois que você faz aí a análise desses dados, né, um tratamento, né, desses dados, você vai decompor. Então, como todos os dados que você tem, eu vou ter que separar ele em blocos, né? Pronto, esses dados vai servir para tal funcionalidade, esses dados aqui vai servir para tal, para tal. Então, você está ali separando ali os seus dados. Então, depois que você separa os dados, né, e coloca ele assim de forma organizada, mais simples, você tem que identificar padrões, né? Qual dado é parecido com o outro, o que combina com quem. Então, depois dos dados ali organizados, você começa a identificar padrões desses dados que você tem na mão. Depois disso, você vai ter que trabalhar com a abstração, né? Porque aqui a gente só coletou dados, tratou, decompôs, organizou, mas agora a gente tem que saber, de fato, esses dados que eu tenho aqui, o que é importante? Né? O que é que desses dados aqui, de fato, eu vou utilizar para esse domínio de aplicação? Se eu estou trabalhando aqui com a sacola, se eu estou trabalhando aqui com o carrinho de compras, esses dados que eu tenho aqui na mão, o que é de fato importante para poder resolver aqui esse problema que me foi proposto? Então, tem essa parte da abstração que é muito importante para que a gente não infle, né, o nosso aplicativo, o nosso software, com informações e funcionalidades que não servem, tá? Que não é importante. Aí depois que você passa por essas etapas aqui, é que você vai começar a criar o algoritmo, né? Que é a parte que nós vamos já entrar aqui amanhã, mas a gente vai criar o algoritmo, né? Porque a gente já tem o problema, eu já analisei os dados para vocês, eu já decompus, já vi padrões, então aqui a gente vai, de fato, amanhã já entrar aqui no código
E depois que a gente for entrar no código, a gente vai construir os modelos e fazer os testes, né? Que a gente vai fazer isso, essa parte, no 4º dia. Ok, pessoal? Então, mas não se preocupe que toda essa parte aqui, análise de dados, coleta de dados, decomposição, padrão tal, isso aqui é feito por uma equipe, tá? Você não vai fazer isso sozinho. Então, existe uma equipe, cada um ali com suas habilidades, vão dar opiniões, vão conversar em cerimônias, né? E vão decidir qual é a melhor forma de poder criar esse algoritmo, tá? De poder abstrair esse problema e depois de construído, né? Testar e analisar ali o que foi feito. Ok? Mas o pensamento computacional, ele é muito importante. Beleza, né? Vamos supor que agora a gente já fez, né, todo o tratamento de dados, a gente já sabe o que a gente quer resolver, nós já temos as informações. E agora, qual é a linguagem que nós vamos utilizar, né, para poder criar esse código para resolver esse problema? Vamos supor que aqui, vamos supor não, né, que nós escolhermos utilizar a linguagem Java, né, porque a linguagem Java, ela segue o paradigma de programação orientada a objeto. Então, de acordo com esse problema que nós vamos tentar resolver, o paradigma de programação orientada a objeto é o mais adequado, tá bom? Então, isso daí, pessoas com mais experiências, arquitetos de software, né, pessoas, né, que têm mais experiência e têm um nível de senioridade maior, é quem pode decidir qual o tipo de paradigma e qual arquitetura que vai utilizar, tá bom? E, beleza, tá. Foi escolhido programação orientada a objetos com Java, mas o que é isso, né? O paradigma de programação orientada a objetos é um modelo de análise, projeto e programação baseado na aproximação entre o mundo real e o mundo virtual, através da criação e interação entre classes, atributos, métodos, objetos, entre outros. Então, vamos lá. Uma das coisas muito importantes, né, da orientação a objeto é que esse paradigma ele se baseia em pegar algo que é do mundo real e transformar ele para o mundo virtual. Por exemplo, quando nós estamos num carrinho normal, eu estou dentro do supermercado e estou com um carrinho de compras. Então, o que é que eu tenho dentro desse carrinho de compras? Eu tenho os itens no carrinho, né? Eu tenho a quantidade dos itens, tenho a pessoa ali que é dona daquele carrinho, certo? Então, se fosse para fazer entrega, eu teria que ter o endereço, né, da pessoa que eu iria entregar. Então, tá vendo que isso tudo é feito no mundo real? Então, o que a programação orientada a objeto faz? Vai pegar isso que a gente faz no mundo real e vai trazer para o mundo virtual, e vai trazer para o computador. E aqui, no caso, a gente está criando o quê? Um app, né, de um e-commerce, né? Na verdade, um delivery que utiliza de carrinho, ok? Então, mas como é que a orientação a objeto faz isso? Ela faz isso através de algumas ferramentas, como, por exemplo, as classes, atributos, métodos, objetos, entre outros, tá? E se falando ainda, continuando falando um pouco de orientação a objeto, a orientação a objeto, ela tem 4 pilares e uma base, tá? A base da programação orientada a objeto é o princípio da abstração. É isso que nós falamos lá, quando falamos de pensamento computacional. É essa habilidade da gente pegar o problema, pegar as informações que a gente tem nesse problema e só utilizar o que é importante para poder resolver o domínio ali, o problema do domínio em questão, tá? Porque vocês vão ver que a gente tem várias informações, a gente tem várias possibilidades de fazer tudo, mas a gente tem que primeiro abstrair, tem que escolher o que é importante, o que é necessário para não ter repetição de código, para a gente não ter código ali que não é útil, tá? Para aquele escopo. Beleza. Feito ali a abstração, né, das nossas informações, a gente tem alguns pilares, que é o encapsulamento, a herança, a composição e o polimorfismo. Tá? Esses 4 conceitos são os conceitos que a base mesmo, né, são os pilares, né, que suportam a orientação a objeto. Então, essa parte de encapsulamento, herança, composição e polimorfismo são conceitos que a gente só consegue realmente entender e fazer quando nós estamos dentro de um código, tá? Do código-fonte mesmo ali, quando a gente estiver codando, tá? Nessa semana eu não vou conseguir falar com vocês a fundo, tá? Sobre esses conceitos e sobre orientação a objeto, porque senão isso seria uma semana falando só disso, tá? Ou então um dia apenas abordando sobre a orientação a objeto. E aqui a intenção não é essa, tá? Aqui é para dar um overview, mas esse assunto é muito interessante e no final eu vou deixar alguns materiais complementares para vocês poderem se aprofundarem, ok? Mas vamos seguir aqui. Ainda continuando, né, falando de orientação a objeto, tem 2 conceitos que são muito importantes, tá bom?
que são classe e objeto. Se alguém aí, em algum momento, já teve contato com orientação a objeto, já teve que, enfim, se bater ou com classe ou com objeto, esses dois conceitos, tá? Que, na verdade, é simples, mas às vezes fica um pouco abstrato a gente poder entender. Mas vamos lá. O que é uma classe? Uma classe, pessoal, ela é um modelo. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, se eu quero criar, pegar esse celular aqui, né? Eu tô com o smartphone aqui na minha mão. Se eu quiser pegar esse smartphone e transformar ele para dentro, né? Passar ele para o meu mundo virtual, eu vou ter que criar uma classe que modele esse celular. Né? Então, eu vou criar uma classe chamada celular, smartphone, e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a cor, vou colocar a marca, vou colocar quanto de bateria dura, vou colocar qual a qualidade da câmera, enfim, qual o sistema operacional que esse celular ele utiliza. Eu tenho todas as informações desse celular aqui. Depois que eu tenho a classe representando as funcionalidades, né, enfim, as características desse celular, o que eu vou ter que fazer agora? Criar objetos. Né? Esses objetos, de fato, é aquilo que vai ser salvo no banco de dados. Por exemplo, eu estou com esse celular aqui. Esse celular aqui, a marca é um Samsung S8, é a cor preta, a bateria dura, sei lá, um dia, o sistema operacional que é utilizado é o Android, e assim sucessivamente, né? Então, se eu também tenho aqui um iPhone, então eu poderia pegar o iPhone e utilizar a mesma classe que eu modelei esse smartphone aqui, esse Samsung, e poderia fazer para o iPhone, né? Com a mesma classe. Eu iria criar agora um objeto para representar o iPhone. A marca do celular é um iPhone 11, a bateria dura 2 dias, são suposições, tá? Dura 2 dias. Sistema operacional iOS, a cor branca e assim sucessivamente. Então, a classe, pessoal, ela é um modelo. Então, a partir dessa classe, eu vou criar vários objetos. Aqui, esse exemplo aqui, né, da casa e da planta de uma casa, é um exemplo canônico, tá? Então, a gente sempre utiliza esse exemplo. Então, aqui nós temos uma classe, né, que é uma planta de uma casa. Então, a partir da planta dessa casa, a gente consegue criar vários objetos concretos, né? Aqui no caso, várias casas. Então, eu não preciso, quer dizer, a partir desse modelo, né? Então, eu preciso de um modelo para poder criar os objetos. Então, mais ou menos aí a diferença entre classe e objeto. Ok? Mas na prática a gente vai ver um pouquinho aí na hora de criar as nossas classes. Vamos ver que é bastante interessante. Então, né, como nós estamos aí falando, né, do domínio da nossa aplicação, né, da sacola, então aqui eu já peguei isso aqui para vocês, eu já decompus, eu já abstraí e eu deixei tudo organizado aqui para vocês, como é que nós vamos modelar as nossas classes, tá bom? Então, como nós estamos trabalhando com programação orientada a objeto, estamos trabalhando com a linguagem Java, tudo em Java é classe. Vocês vão ver que tudo são classes e objetos, né? Então, cada diagramazinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, cada card desse são classes, tá? Vamos ter uma classe chamada sacola, uma classe chamada item, uma classe chamada produto, uma classe chamada restaurante, uma chamada endereço, outra cliente e outra forma de pagamento, né? Aí você pode perguntar, Cami, mas tu tá trabalhando só com sacola ou carrinho, né? Então você poderia criar só uma classe sacola e colocar todas essas informações aqui dentro de uma classe só, né? Então, assim, realmente, enfim, em algum cenário poderia ser feito, mas como nós estamos trabalhando com programação orientada a objetos, nós temos aí o princípio, né, da abstração e também temos o princípio da composição, o princípio da herança, o princípio do encapsulamento. Então, a gente precisa trabalhar muito bem com essas classes para melhorar, né, para utilizar das funcionalidades de reuso, de código limpo, né, de algo que fique simples para outro desenvolvedor entender. Então, vamos lá ver quais foram as classes que nós criamos e eu vou explicar para vocês aqui os tipos dos atributos, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela classe sacola. Então, na classe sacola, criando essa classe, né, quais são os atributos? Quais são as características que eu vou precisar ter nessa classe sacola? Eu vou precisar do ID dessa sacola, né, porque cada sacola é única. Então, se eu crio uma sacola agora e crio uma sacola daqui a 2 dias,
eu vou e crio outra sacola, né, dependendo da minha compra, então cada sacola dessa vai ter um ID para identificar qual foi a sacola que, por exemplo, pede para me dar review, né, dê um review, dê uma nota aqui para o seu pedido. Então, para isso, eu vou ter que saber qual foi a sacola que eu fiz esse pedido, tá bom? Então, tem um ID, vou ter que ter um cliente, né, vinculado a essa sacola, porque a gente só consegue criar uma sacola através de um cliente, eu tenho que estar logado na minha conta, né, do iFood para poder criar essa sacola. Dentro dessa sacola tem o quê? Tem os itens da sacola, né, que são os produtos, que a gente vai inserindo ali os produtos, né, dentro da sacola. Tem o valor total da sacola, né, então quando a gente cria e insere itens, né, a gente tem o valor total. Tem a forma de pagamento, né, que a gente vai escolher. Aqui eu vou dizer só entre crédito e débito, não, dinheiro e maquineta. Então temos a forma de pagamento, né, escolhido. E temos aqui uma informação dizendo se a sacola está aberta ou se está fechada. Se a sacola estiver aberta, é porque eu ainda posso incluir itens. Se a sacola estiver fechada, é porque o pedido está sendo preparado e eu não tenho mais como mexer nessa sacola. Ok? Então veja que eu simplifiquei bastante, porque na vida real, se você abrir agora o aplicativo do iFood e criar uma sacola, vocês vão ver que tem um montão de mais funcionalidades. Tem a parte de entrega, né, sobre a taxa de entrega, sobre o tempo de entrega, tem, deixa eu ver outra funcionalidade, de colocar a descrição, né, informações sobre o pedido, sei lá, às vezes você quer colocar ali algum comentário. Enfim, tem muitas outras funcionalidades, mas aqui realmente para ficar mais simples, eu abstraí, pega essa palavra, ó, eu abstraí o problema e deixei a sacola o mais enxuta possível, tá bom? Então, já puxando para cá, ó, na sacola, a forma de pagamento, ela vai ser aqui um tipo, né? Vai ser uma nova classe, que vai ter dois tipos de pagamento, dinheiro e maquinita, tá? Aqui, pessoal, notem que essa coluna aqui tá como private, tá? Porque os atributos, né? Vamos trabalhar aqui um pouquinho com encapsulamento. Então, os atributos, eles têm que estar como private. Poderia ser public, mas vamos trabalhar com private aqui, né? Não dá para explicar agora, mas vamos padronizar que são private. O tipo desse dado, a gente tem que dizer, o ID é do tipo long, o cliente é do tipo cliente, então a gente vai criar aqui ó, uma classe cliente, depois a gente passa por ela. Itens da sacola é uma lista, tá? Contendo esses itens dentro aqui dessa lista. Então, ó, também criei uma outra classe aqui para representar o item. O valor da sacola é um double, então esse double já é um tipo de dado do Java, então eu não preciso criar uma classe double, porque ela já existe, o Java já tem essa classe. Forma de pagamento, eu já falei, e se está fechado se tá, ou não, é um boolean. E o boolean também é um tipo de dado propriamente do Java. Tá? Então, falei aqui do forma de pagamento, agora eu vou falar do cliente, né? Então, o cliente também ó, é uma classe que está aqui dentro da sacola. Aqui o cliente, tudo private, né? O tipo, também tem ID, né? Porque cada cliente ele é único. Tem o nome desse cliente e o endereço. Na vida real, a gente teria o documento desse cliente, né? Teria várias outras fotos do cliente, teríamos várias outras informações, tá bom? Mas aqui, só coloquei ID, nome e endereço para não complicar. Do endereço, eu peguei o endereço e coloquei em outra classe. E nessa classe, só coloquei o quê? O CEP e o complemento, tá? Como string, tá bom? Também outra coisa, o string, aqui também tá como string, é um tipo de dado também do Java. Então, é uma classe Java, então eu não preciso criar uma classe do tipo string, porque ela já existe no Java, tá? Bem por default. Como long também. Já endereço não, endereço foi uma classe que eu criei para representar um endereço real. Aí tem CEP e complemento, tá? Poderia colocar rua, poderia colocar cidade, bairro, etc. Não coloquei só para simplificar aqui, coloquei só o CEP e o complemento, do tipo string. Para quem não sabe, string é um tipo de dado que ele é uma classe que ela suporta um conjunto de caracteres, tá bom? Vários caracteres vai formar um string. Aí, seguindo aqui, também temos a classe restaurante, né? Porque se a gente tem uma sacola, essa sacola tem que ser de algum restaurante, né? Porque se a gente está colocando produto ali dentro, o produto tem que ser de algum restaurante. Né? Então, temos aqui a classe restaurante, que também tem um ID, né? Porque cada restaurante ele é único. Temos o nome desse restaurante, a lista, que chama cardápio, né? Que é a lista de produtos que aquele restaurante ele vai disponibilizar para a gente, que poderia... que é um list, né? Que é com produtos, né? Produtos não, tá, gente? É produto, só com O aqui, mas tudo bem. Do produto e também tem o endereço, né? Porque todo restaurante também tem seu endereço. Aqui a gente poderia aumentar mais, poderia colocar
o CNPJ desse restaurante, poderíamos limitar mais um pouco, colocar aqui um controlezinho de estoque aqui dentro desse restaurante, mas não vamos fazer isso para não complicar. Passando aqui para seguir, temos também aqui uma classe de produto, né? Que é de fato o produto que a gente vai colocar dentro da sacola. Então, esse produto tem o quê? Também tem um ID único, então cada produto que é cadastrado ali tem um ID único. O nome do produto, o valor unitário, temos também se ele está disponível ou não, né? E qual o restaurante que esse produto pertence, né? Nós também temos que dizer isso. Também está tudo como private aqui. Long é uma classe, tá? Quando tá com L maiúsculo aqui, é uma classe. É uma classe para também representar um número. String já sabemos que é para representar um conjunto de caracteres. O double é para representar um número também com casa decimal. Por exemplo, sei lá, o produto tem um valor de 5.0, né, de R$5. O produto tem um valor de 10,50, então ficaria 10.5, tá bom? Então, por isso utilizamos aqui o double. Na vida real, o mais recomendado era utilizar uma classe chamada Big Decimal. Eu não coloquei aqui como tipo Big Decimal, que também é uma classe Java, tá? Só para não aumentar a complexidade desnecessariamente, tá? Porque aqui a gente vai aprender várias coisas. Então, eu acho que colocando double já é o suficiente para a gente aqui nesse momento. E se o produto está disponível ou não, né? A gente poderia colocar aqui um estoque, a quantidade de produtos que a loja tem, mas eu não coloquei isso, eu coloquei disponível ou não. Se tiver disponível, então você pode incluir o produto na sacola. Se não tiver disponível, a gente poderia dizer o seguinte, lá no front-end não fica mostrando o produto não mostra. Se tiver disponível, é que o produto é mostrado lá na tela. Então eu poderia fazer isso, mas não vamos mexer nisso não. Só está disponível se não, e qual é o restaurante, né? Que está vinculado. Só, pessoal, que na sacola, veja, na sacola a gente não adiciona o produto diretamente. A gente vai adicionar um item. Por quê? Se eu adicionar o produto diretamente, vai ficar ruim na hora de eu poder saber qual é o restaurante e também de poder fazer o cálculo da quantidade de produto que a gente quer colocar dentro dessa sacola. Então, pensando numa melhor arquitetura, a gente vai criar uma nova classe chamada item. Então, o que nós inserimos na sacola é um item e não o produto. Então, o que representa esse item? Nós temos o ID desse item, temos o produto, tá? Que vai estar dentro desse item, temos a quantidade de produtos desse item e temos o quê? A sacola que esse item vai pertencer, tá? Então, ó, esse item aqui, ele vai estar dentro da sacola, ok? Então, sacola é do tipo sacola, quantidade é do tipo int, tá? Isso que é importante falar. Quando nós estamos trabalhando com quantidade, a gente não vai colocar um produto com a quantidade 3.5 ou 3.7, né? A gente não pode trabalhar com, sei lá, alguma comida pela metade, né? Vamos dizer assim. Então, nós utilizamos o tipo de dado int. O int é o inteiro. É só 1, 2, 3, 4, enfim. 0, -1, mas tem que ser um número inteiro, tá? O produto, nós já sabemos, né, que está aqui, o produto, e o long, que é para poder ter um ID único desse item. Ok, pessoal? Então, aqui é a arquitetura, tá? Aqui são as classes que nós vamos trabalhar e o relacionamento dessas classes, tá bom? Então, ó, quando a gente pega uma classe, pessoal, e coloca dentro de outra, só para poder falar para vocês, isso se chama composição, tá? Então, por exemplo, a classe endereço compõe a classe cliente, a classe endereço compõe aqui, ó, a classe restaurante, a classe produto compõe a classe restaurante e vice-versa. Então, assim, quando você pega uma classe e coloca dentro da outra, isso se chama composição, tá bom? E quando você coloca aqui como private, né, você está encapsulando, né, aqui os atributos da sua classe, também a gente pode trabalhar aí em cima de encapsulamento, tá bom? Então, tem alguns termos que a gente vai poder dar uma olhada aqui bem superficialmente, tá bom? Mas, assim, de início, você não precisa entender isso, é só entender que a gente está trabalhando com programação orientada a objetos e a programação orientada a objetos, ela trabalha em cima de classes, né? Então, a gente tem que criar classes para poder criar os objetos, ok? Então, caso você tenha ficado alguma dúvida sobre essa parte que eu expliquei aqui sobre essas classes, volta aqui um pouquinho o vídeo e escuta novamente, tá? Assiste de novo, dá uma olhadinha com carinho aqui nessas classes, porque vão ser em cima dessas classes aqui que nós vamos trabalhar ela na nossa API, ok? E chegamos um pouquinho aqui ao fim, né? Para saber mais,
Tem um curso, pessoal, que eu recomendo que você, quando terminar aqui agora, vá direto assistir, que é o curso Introdução ao Desenvolvimento Moderno de Software. Esse curso aqui é um curso curtinho, acho que ele tem 1 hora. E se você tem uma dúvida do que é back-end, o que é front-end, o que é cloud, o que é mobile, o que é infraestrutura, esse curso aqui é primordial para você assistir, até para você poder continuar a entender o porquê que a gente está criando um API. É muito importante, tá? Então, se você já tem uma experiênciazinha, já entende mais ou menos, pula para esse curso aqui, Introdução à Programação e Pensamento Computacional. Esse curso aqui vai sintetizar e vai facilitar bastante tudo o que eu falei nessa aula de hoje. Vai falar um pouquinho sobre algoritmo, vai falar sobre pensamento computacional, cada etapinha bem destrinchada, vai falar um pouquinho sobre código, tá? Vai mostrar uns códigos para vocês, e esse curso também é bem importante. E também tem outro resumo que eu fiz aqui, que é o resumo sobre o paradigma de programação orientada a objeto, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente tem esse GIST, né? Então, o mesmo que eu fiz ontem, né, para a configuração, tem esse daqui. Então, eu fiz um resuminho, tá? Escrevi aqui para vocês lerem mesmo, para poder ir se habituando. O que é uma linguagem de programação? Aqui um pouquinho sobre a linguagem de programação Java, até que eu falei ontem. Temos também, ó, falando um pouquinho sobre paradigma de linguagem de programação, o que é, e tem aqui, ó, sobre orientação a objeto, né, que a gente vai trabalhar aqui durante a nossa semana. Aí tem os princípios da abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo, né, temos aqui esses conceitos que eu escrevi de uma forma bem simples. E temos os conceitos fundamentais para você entender de programação orientada a objeto, né, que é domínio, classe, atributo, variável, método, objeto e instância. Mesmo que você não entenda logo de cara, mas já dá uma lidinha aqui, que na prática a gente vai ver isso com mais detalhes. E é isso, né? Se você quiser contribuir, tá aí falar comigo, dá um starzinho, então fiquem à vontade. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então é isso, né? Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, tá? Pode falar comigo, abrir uma issue no GitHub, então tá aqui o GitHub, e amanhã, quando a gente vai começar a de fato a fazer o código, né? A mão na massa, eu vou criar um repositório lá no GitHub, onde você vai ter um espaço para poder fazer perguntas, tá? Temos a comunidade online no Discord, temos a comunidade online no Rooms, então, quando estiver dentro do Bootcamp, pode ir lá conversar com seus colegas. Temos o fórum, tá? Para você criar artigos também, podendo complementar isso que eu falei aqui. Se você souber mais um pouco sobre orientação a objeto, você saber mais um pouco sobre pensamento computacional, sobre diagrama de entidade e relacionamento, você pode criar um artigo, tá? E poder compartilhar seu conhecimento com os colegas. E, se tiver alguma dúvida, entra aqui no Central de Ajuda, tá? De I.O., que lá tem uma equipe prontamente para poder te ajudar. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Então, peço para que vocês, né, estudem mais um pouquinho, até assistam novamente aqui essa aula para entender, porque foi muito conceito, mas na próxima aula, de fato, nosso terceiro dia, é quando nós vamos construir a nossa API. Então, se preparem que amanhã tem código, ok? Então, até amanhã.